Hoje nós estamos no programa Conexão Vida e hoje nós temos uma entrevista muito especial para fazer. Estamos recebendo aqui a doutora Damares Alves, ela que é assessora parlamentar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, assessora à Frente Parlamentar Evangélica, ela é pastora e educadora e advogada também. Bom dia, doutora Damares, tudo bem? Bom dia, pastor. É uma alegria estar com vocês aqui nesse programa. Tá certo. Então, nós vamos conversar hoje, doutora Damares, sobre o que tem acontecido aí no Congresso Nacional, né? Tantos projetos de leis que acontecem que muitas vezes são contra princípios básicos que norteiam a própria sociedade. Então, eu tenho visto que a senhora tem sempre aí rodado o Brasil, falado sobre isso, né? Vamos começar falando sobre a vida, né? A vida corre risco hoje no Brasil, doutora? Pastor, a vida humana nunca correu tanto risco como nos dias atuais. São muitas propostas que tramitam no Congresso Nacional que colocam em risco a vida humana. Por exemplo, a descriminalização do aborto. Desde 1991 que aquele Congresso Nacional discute se legaliza ou não o aborto, porque o aborto no Brasil hoje é permitido em 2 casos, em caso de estupro e em caso de risco de vida para a mãe. Mas eles querem liberar o aborto em todas as situações. Então, na Câmara, por 20 anos, tramitou um projeto, nós arquivamos em dezembro de 2011 e agora voltou-se a discussão no Senado. No Senado, em julho de 2012, começou a discutir a legalização do aborto. Nós temos a eutanásia, também querem legalizar a eutanásia no Brasil. A eutanásia é execução, é morte certa de paciente que o médico vai julgar que não tem mais jeito. E nós acreditamos que, como cristãos, que a igreja acredita, todos acreditamos que Jesus pode curar uma pessoa doente. E quantos casos na medicina de alguém que está em estado terminal e, de repente, levanta e quer legalizar a eutanásia. E nós temos outras propostas, por exemplo, legalização das drogas. E não é só maconha, tá, pastor? As pessoas estão achando que é legalizar só a maconha no Brasil. Não é. A proposta que está no Senado diz todos os tipos de drogas. E temos também a questão, pastor, da manutenção de práticas culturais nocivas entre os povos tradicionais, que nós chamamos do infanticídio indígenas em algumas áreas indígenas. Então, o Brasil nunca esteve diante da banalização da vida como nós estamos vivendo neste momento. São várias causas, né? Dentre elas, a senhora começou citando o aborto, a legalização do aborto, que é uma que já vem há muito tempo e uma que mais se discute. E recentemente teve uma portaria que foi publicada no Diário Oficial, onde já não tem mais obrigatoriedade de apresentação do BO no caso de estupro. Isso. Nós temos uma norma técnica, um pouquinho antiga, e portarias regulamentando essa norma técnica. Basta a mulher chegar na rede credenciada que faz o aborto no Brasil e apenas alegar que foi estuprada, sem a necessidade do boletim de ocorrência, de nenhuma prova, de nenhuma evidência. Então, e mesmo que ela não souber ler, alguém vai assinar por ela. Um funcionário do hospital está sendo treinado, ela só coloca o dedão e alguém assina para ela. Então, isso abre portas para que mulheres comecem a dizer, olha, eu fui estuprada, sem prova. Sério. É muito sério. Praticamente, né, legaliza aí o aborto, porque a pessoa, às vezes, ela quer abortar e usa do artifício, né, que foi estuprado e não fez o BO. Claro que a gente não quer aqui dizer que todas as mulheres que estão procurando a rede porque foram estupradas estão mentindo. Mas abriu-se aí um leque muito grande e nós nos preocupamos. Brecha. O que nós estamos pedindo na Câmara é a revogação disso para que seja exigido, no caso do aborto, o boletim de ocorrência, que seja exigido e também para que se garanta que esse criminoso seja preso, seja buscado, seja punido na forma da lei. Doutor, outra coisa, a família nunca se bateu tanto contra a família natural, né? O que tem acontecido atualmente para destruir a família natural no Brasil? Pastor, nós trabalhamos de uma forma muito técnica hoje no Congresso Nacional. Nós temos uma lista de propostas que afetam diretamente a vida humana, a família e a liberdade religiosa no Brasil. A nossa lista passa de 760 propostas.
entre a Câmara, Senado e a Assembleia Legislativa em todo o país. Contra a família. Contra a vida humana, a família e a liberdade religiosa. São muitas demandas. Por exemplo, pastor, legalização da prostituição. O senhor sabia que queriam legalizar a prostituição, as casas de prostituição, antes da Copa do Mundo? É porque a prostituição já tem muita gente que não sabe, já é legal no país, né? O que é ilegal é a comercialização, as casas. A prostituta, ela não vai presa. Quem é preso no país é quem comercializa o corpo de uma mulher, ou de um homem, ou de um garoto, ou de uma garota. Mas eles queriam descriminalizar tudo. Impressionante. Queriam permitir que mercadores de corpos vendessem corpos humanos nesse país de forma legal. E detalhe, que vai te chocar, que poucas pessoas leram. Está lá, ó, projeto de lei no Senado 236/2012. Dizia o seguinte, pastor: legaliza-se as casas de prostituição no Brasil, mas serão fechadas as que tiverem prostituta com menos de 12 anos. Nossa. Olha só, então quer dizer que a partir de 12 poderia? É como se fosse consensual já a partir de 12 anos. Pastor, abre a brecha para pedofilia. O projeto no Senado entrou em julho de 2012, faz parte da reforma do Código Penal. E eles queriam legalizar até final de 2012. E nós não entendíamos por que tanta pressa. Era antes da Copa das Confederações. Não conseguiram. Fizemos resistência. Aí veio para a Câmara, como eles viram que no Senado estava difícil, um deputado apresentou na Câmara. E um deputado do Rio estava lutando. E ele dizia claramente: temos que aprovar antes da Copa do Mundo para que nossas prostitutas ganhem muito dinheiro com os gringos que vão estar no Brasil. Pastor, isso é uma afronta à família. Porque vai se dizer para a criança e para o adolescente que ela tem uma opção profissional diferente hoje. Que ela pode ser uma prostituta a partir de 12 anos. É a profissão, né? É a profissão. Inclusive, esse deputado que a senhora falou apresentou um projeto de lei para regularizar a prostituição como profissão, carteira assinada e tudo mais. Como profissão. Eles querem reconhecer direitos trabalhistas para os profissionais do sexo. E aí vem uma série de atividades. Mas lá atrás, em 2003 tentaram, não conseguiram. Em 2009 nós temos um decreto presidencial que falava sobre isso e tinha um detalhe. O decreto presidencial dizia: fazer campanhas educativas no Brasil para se acabar com os estereótipos em relação às prostitutas. Campanhas educativas, pastor. Para alcançar quem? Só a sociedade? Não, para alcançar as crianças. E o governo tem feito campanhas educativas dizendo que ser prostituta é legal. Nós entendemos que isso é uma afronta à família. Quando apresenta isso para crianças, o que está acontecendo ali? Uma erotização das crianças nas escolas. Pastor, uma das cartilhas que o governo brasileiro fez para orientar a prostituta e que chegou nas escolas, essa cartilha se chama Sem Vergonha, Garota, Você Tem Profissão. Eu peguei a cartilha. Quando você abre, a capa é uma jovem, uma adolescente. Quando você abre, a primeira página é ensinando como a prostituta colocar camisinha no pênis do cliente para ele sentir mais prazer. É um absurdo. Então, o governo brasileiro fazendo uma cartilha ensinando a prostituta a colocar a camisinha com a boca no pênis do cliente. Então, esse material chegou em sala de aula, as crianças tiveram acesso, nós estamos questionando a funcionalidade e o objetivo dessa cartilha. Mas a família, pastor, corre risco de diversas formas no Brasil. O senhor sabia que nós temos um decreto presidencial nesta nação? Vocês que estão nos assistindo sabiam disso? Que fala claramente que é para desconstruir a família tradicional? É um decreto presidencial. Eu trouxe ele, podemos mostrar, pastor? Pode aqui, sim. olha. É um decreto presidencial que foi assinado no dia 21 de dezembro de 2009. Esse decreto, pastor, é o que nós chamamos de Programa Nacional de Direitos Humanos. Primeiro detalhe, pastor, o dia que ele foi assinado, dia 21 de dezembro de 2009, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, quando ninguém esperava mais nada do Congresso Nacional, e mesmo porque o Congresso Nacional estava em recesso,
foi lá na Presidência da República assinado esse decreto, que é o 7.037 de 2009. Quer dizer, é uma coisa muito bem pensada, né? Eles aproveitam os momentos Final ali de para não ano, chamar a apagar das atenção luzes, de ninguém. isso. Volta lá. Nesse decreto, por favor, pode voltar, tem um objetivo, esse é o decreto, pode passar o próximo slide. Página. E aí, isso. Objetivo Estratégico 5, Ação Programática D. Esse decreto, pastor, é um programa. Programa tem meta, objetivo, prazo para ser cumprido. Certo. Olha esse objetivo, pastor. Diz o seguinte: reconhecer e incluir no sistema de informação de serviço público todas as configurações familiares. As configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Tudo bem, a gente entende que isso é necessário. Reconhecer que essas configurações familiares existem e incluí-las no serviço público de atendimento. Mas eles não colocaram ali tão somente a reconhecer, ponto. Eles colocaram com base na desconstrução da heteronormatividade. O problema vem depois da vírgula. O objetivo é reconhecer para desconstruir a heteronormatividade. Pastor, que é a família, traduzindo. O que é heteronormatividade? Homem e mulher, família natural, família Exatamente. Tradicional. Então, nós temos nessa nação, pasmem, os senhores que estão nos assistindo, um decreto presidencial que traz uma ordem expressa: desconstrua a família natural, desconstrua a família tradicional. E isso já existe, já foi aprovado, já está em vigor. 2009. Está em vigor. Destruir a família natural. Desconstruir, desconstrução é destruição. E eles estão tentando alcançar isso. E escolheram agora um público-alvo. Sabe qual é o público-alvo? As crianças. E como que eles estão querendo desconstruir a heteronormatividade na cabecinha de nossas crianças, nas escolas? Deixa eu mostrar para o senhor, pastor, um livro didático que nós estamos buscando como esse material está sendo, como eles estão desconstruindo a heteronormatividade na escola. Prática agora, né? A prática. Como os professores estão sendo orientados a desconstruir a heteronormatividade. Deixa eu mostrar esse livro de inglês que o MEC agora comprou em 2013 para passar para os alunos estudarem em 2014. Esse é o livro de inglês. Quando a criança vai aprender, pastor, a palavra family, família, em inglês, olha a página, passa a próxima página. Nessa página aqui, olha, mostra, em primeiro plano nessa página, a família homoafetiva. Pastor, para aprender... A primeira do canto esquerdo, lá em cima. São dois pais com um bebê. Para a criança aprender a falar a palavra family, eu tenho que mostrar primeiro a família homoafetiva? Qual é o objetivo? Desconstruir a heteronormatividade. É a chamada linguagem subliminar. E, pastor, quem trabalha com criança sabe que a imagem fala mais alto que a palavra. E ali embaixo, pastor, nós temos as perguntas e respostas em inglês sobre famílias homoafetivas. Deixa eu mostrar um outro livro para vocês. É o livro de espanhol. Aí o senhor pergunta assim, mas fala sobre isso em inglês e em espanhol? Pastor, em todas as matérias. Nós encontramos no interior de São Paulo professora de matemática para 4 anos, ensinando as crianças a contarem. E era assim, ela mostrava uma gravura de um patinho mais um patinho, 2 patinhos. Um gatinho mais um gatinho, 2 gatinhos. Um gay mais um gay, 2 gays, para 4 anos de idade. 4 anos. Nós encontramos contos de fadas, que o príncipe encantado, para crianças de 2 anos no Brasil, está procurando um outro príncipe encantado e não mais uma princesa encantada. O patinho feio não é mais o patinho feio, é o patinho diferente. É o patinho que ama patinho, que não ama patinha. Olha esse de espanhol. 6, pastor, é o 6º ano. O livro de inglês também é para o 6º ano, que é a antiga 5ª série, 10 anos. Quando a criança vai aprender família em espanhol, pode passar, aparece nessa página uma caixa de correio de um prédio. Quem mora no apartamento 101? Está lá escrito, a primeira família desse prédio, 2 lésbicas e sua filha. Olha então, só. Veja, a primeira família é homoafetiva em espanhol, a primeira em inglês é uma homoafetiva. Quer dizer, a ênfase principal. São as famílias, são essas configurações familiares. Aí, deixa eu mostrar uma outra página desse livro de espanhol, que mostra casais. Casal hétero, o casal de lésbicas. E observe que a lésbica está grávida. Estão passando a ideia para as meninas, e isso nós estamos ouvindo dentro de sala de aula, que ela não precisa ter um homem para ser mãe, que ela pode fazer inseminação artificial. Olha que a lésbica pode ser lésbica e, mesmo assim, realizar o sonho de ser mãe. Então, é importante que o pessoal que está nos vendo entenda
que vamos pensar aqui no que nós estamos falando, que a doutora está falando. Ela mostrou a lei expressa, né, está escrito, foi aprovado, já está em vigor. E agora nós estamos mostrando a prática, quer dizer, já está acontecendo isso nas escolas através de material didático. Exato. Eu mostrei para o senhor agora 2 livros didáticos. Deixa eu mostrar um paradidático. Esse livro é um livro paradidático para crianças de 4 a 8 anos. Está lá recomendado no portal do MEC e faz parte do PNAIC. PNAIC, pastor, é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Esse livro se chama O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias e mostra alguns modelos de família. Mas quando fala da família natural, pode passar, da família tradicional, essa é a capa do livro, pode passar. Olha como eles mostram a família tradicional. Um pai caipira, uma mãe caipira, um menino feio, uma menina com a boneca. Dizer, então, observam. Totalmente antiquado. Olha a bota horrorosa da mãe. Então, a família hétero é assim. Então, o livro traz a família hétero dessa forma. Aí, quando você vira a página do livro para criança de 4 anos, olha como eles trazem a família homoafetiva. Olha as lésbicas como são bonitas. Olha os pais gay como são bonitos. Olha o tênis da moda. Olha a roupa da moda. Aí, pensa na outra mãe que mostrou na outra página. Qual mãe você vai querer? Essa mãe linda ou aquela mãe horrorosa? Um outro detalhe, o senhor lembra que a imagem que eu mostrei anterior não tinha afeto entre o pai e os filhos. Mas olha aí, ó, como o pai homoafetivo ama o seu filho, como a mãe homoafetiva ama o seu filho. Na verdade, a coisa está muito clara, né, doutora Damares? Não tem como fugir. Deixa eu mostrar aqui, ó, esse mesmo livrinho para criança de 4 anos. Passa a próxima imagem. Ele traz imagens de portas-retratos de família. Olha que interessante, pastor, para criança de 4 anos. O primeiro porta-retrato é de um pai hétero, mas olha como ele está bravo brigando com seu filho. Passa a ideia que o pai hétero é autoritário. Aí do lado vem o pai homoafetivo, olha como ele é amoroso e carinhoso. Olha só. Mas do lado tem um casal hétero, mas o casal hétero está triste, cada um olhando para o lado, dizendo que a família hétero é uma família triste, uma família que não se relaciona bem. Mas lá embaixo tem uma família de lésbica, tá vendo? O último quadrinho, como elas se amam. Então, isso aí, pastor, não é combate à homofobia. Pais que estão me assistindo, olha, isso aqui não é combate à homofobia. Isso daqui é doutrinação de criança. Esses materiais são feitos pelo Ministério da Educação. Esse livro, ele é recomendado pelo MEC. Os outros 2 foram comprados pelo MEC e distribuídos em sala de aula. E aí vai uma série de outro materiais que nós estamos encontrando no Brasil, que tem o objetivo de trabalhar a criança para desconstruir a heteronormatividade no Brasil. Quer dizer, diante de tudo isso que nós mostramos, estamos conversando aqui, está bem claro que a vida humana está em risco, está bem claro que a família está em risco, está bem claro que as nossas crianças estão em risco. E a senhora, a gente vendo aí a luta que a senhora tem enfrentado, a senhora também é assessora da Frente Parlamentar Evangélica lá no Congresso Nacional, né? São os deputados que se unem, os deputados evangélicos, e que muitas vezes lutam para não fazer com que esses tipos de projeto de lei que estão em tramitação aí sejam aprovados. Então, diante disso, na convivência da senhora lá hoje, na realidade que a senhora vive no Congresso Nacional, eu queria que a senhora falasse para o pessoal que está nos vendo a importância do cristão se posicionar politicamente. Pastor, hoje nós temos no Congresso Nacional 2 frentes. A Frente Evangélica, que tem 76 deputados federais e senadores evangélicos, e nós temos a Frente da Família. Essa Frente da Família, ela agrega parlamentares de outras religiões que defendem a família. Dá em torno de 200 parlamentares. Mesmo assim, somos minoria. Nós precisamos, pastor, ter atenção e o cuidado de estarmos mandando para o Congresso Nacional pessoas que defendam a família, pessoas que estejam propondo, eu quero uma escola sem homofobia, eu quero uma escola sem preconceito, eu quero uma escola que não discrimine, mas eu quero uma escola que proteja a família também. Eu quero uma geração que ame a família. Eu quero uma geração que proteja a vida humana. E na hora da gente estar escolhendo os candidatos, nós vamos ter que fazer essa pergunta. Qual é a sua posição com relação ao aborto? Qual é a sua posição com relação à eutanásia? Qual é a sua posição com relação às drogas? Porque, pastor, dizer que nós temos que liberar as drogas para acabar com o crime no Brasil é mentira. Chega a ser um discurso hipócrita. Eles não deram conta de combater o narcotráfico, então vamos liberar. Que loucura é essa, pastor? Pastor, nós estamos numa nação com 15.800 quilômetros de áreas de fronteiras.
Áreas inteiras, nós temos áreas de mais de 2.000 quilômetros descobertas, sem um policial. Se nós legalizarmos as drogas, nós seremos corredor do narcotráfico para o mundo. Então, nós precisamos ter parlamentares no Congresso Nacional, pastor, que defenda a vida, a família, que defenda as crianças. Pastor, e as políticas de erotização de criança no Brasil? Nós temos muito material nas escolas erotizando criança. Ali eu mostrei material sobre desconstrução da imagem da família. Mas eu tenho material em sala de aula que fazem apologia à erotização de crianças, pastor. Se a gente não tivesse hoje esses parlamentares hoje que defendem a família no Congresso... A coisa estava bem pior. A coisa estava bem pior. Porque esse grupo é um grupo que está lá valente, que está brigando, que está fazendo uma pressão e que está denunciando. E esse grupo não está tendo sucesso porque eles têm poder de... Eles são minoria. É porque quando eles denunciam, a sociedade fica sabendo, aí a sociedade pressiona. Assim. Mas nós vamos ter que ter, pastor, na próxima legislatura, um exército de pessoas que defendam a vida e a família. E a vida e a família são causas que são defendidas pelos cristãos. Sim. Precisam se posicionar politicamente a respeito disso, então. Inclusive, pastor, um recado. Não vote nulo, não vote em branco. Nós vamos ter que nos posicionar. Esse é o recado e o futuro dessa nação passa pelo Congresso Nacional. Doutora Damares, muito obrigado pela participação da senhora hoje no Conexão Vida. A senhora que veio aqui para participar com a gente do programa, para nós foi um prazer, tá? É uma alegria e estou à disposição. Tá certo. Então, muito obrigado. A gente fica por aqui com mais essa entrevista do Conexão Vida.